Olá, professor! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 5 tipos de professores que nós encontramos em diversas escolas, em diversos ambientes educacionais e 5 tipos que você não deve ser esse tipo de professor. O primeiro tipo que a gente vai comentar agora neste vídeo é o professor tipo arrogante. O que é esse tipo de professor? É aquele que se acha o dono da verdade, que somente ele está certo. Ele não aceita ouvir críticas ou até comentários dos outros e sempre ele acha o bonzão em tudo. Então esse é o tipo de professor arrogante que você não deve ser. O segundo tipo de professor é o matão de aula. O que é esse professor matão de aula? É aquele que é o queridinho dos alunos. Por que o queridinho dos alunos? No sentido de não querer nada com nada. É aquele professor que acaba a aula mais cedo, que libera os alunos antes do horário, acaba descumprindo as regras. Não aquele professor, não, esse matão de aula não é aquele professor que faz uma vez ou outra, mas esse é aquele professor que sempre faz isso. Ele não se preocupa com o conteúdo foi ministrado, ele não se preocupa com os alunos e com o aprendizado. E, por via de regra, descumpre todas. Então esse é o professor matão de aula. Então esse professor você também não deve ser. O terceiro tipo de professor é o professor banana. Eu acho que esse não precisava nem chamar de professor, nem podia chamar de professor. Por quê? Dá para chamar um professor aquele que não quer nada com nada, aquele que não tem domínio de turma, os alunos tomam conta da aula dele, ele não consegue ministrar as aulas, adora contar histórias da sua vida. Às vezes ou outra, tudo bem, mas não todas as aulas. Existem professores bananas em sala de aula. Temos também o professor substituto. O que é o professor substituto? É aquele professor que está lá apenas para cumprir horário. Cumpriu o que foi mandado. Ele vai lá substituir um professor num período ou numa aula e ele não está nem aí para conteúdo. Tem esse professor substituto. Agora, se ele já não está preocupado para o conteúdo, imagine para a aprendizagem dos alunos. Nós temos esse tipo de professor. Se você é um professor que vai substituir alguém em determinada aula, não seja esse professor. Seja aquele professor que fique preocupado, que oriente os alunos a buscar, a aprender. Não esse professor que só está lá para cumprir horário e simplesmente está lá para cumprir o conteúdo, mas na verdade nem o conteúdo e não está nem aí para nada. Então esse é o cara que não faz nada. Ele está lá somente para cumprir horário porque ele é substituto e logo outro professor vai voltar. Não seja esse tipo de professor. O quinto e último professor que eu vou mencionar para você é aquele que não sabe nada. Aquele professor que não sabe nada, eu acho que é o pior de todos. Porque além de não saber, ele pensa que sabe. Como ele não sabe, ele não consegue ministrar o conteúdo e coloca os alunos para fazer trabalho. Então você reveja alguns conceitos seus, veja se você não é nenhum desses tipos de professor, se você acaba se identificando que você possa corrigir, porque esses tipos de professores tendem, ao final do ano, serem demitidos, certo? Então você não torne-se nenhum desses 5 tipos de professores. Seja um professor adequado, assista os meus outros vídeos anteriores e os próximos para você poder inovar em sala e que você consiga cada vez mais se aprimorar e ser um professor de sucesso dentro e fora da sala de aula. Que os alunos possam te respeitar, você tenha um domínio de turma e possa ser um professor diferente dos outros e fazer a diferença em sala e fora dela também. Por isso, se inscreva aí no meu canal, não perca nenhuma novidade, compartilhe essa ideia e vamos fazer uma diferença, nós professores, tornar a educação mais acessível a todos e mais agradável e prazeroso para todos os nossos alunos. Fiquem com Deus e até a próxima.